Vou convidar nesse momento, então, a Ana Carolina, certo? Para conversar conosco também. Ela tem um capítulo do livro, não é, Alexandre? Ela tem textos, né? Ela atua Ela tem também textos. como escritora. Uhum. Então, nós vamos convidar para ela colocar a experiência dela também, nesse Isso. momento. Por favor, Ana Carolina Rocha. Olá, gente. Muito boa noite. Obrigada a todos. Obrigada, professora Luciana, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Igualmente. Né? E estou muito feliz de poder estar falando para um público o qual eu ainda não tive a oportunidade de conversar, que é o público dos estudantes de serviço social, os assistentes sociais que estão aí, né, que podem estar aí também. Então, é um público muito bacana, muito importante, e que eu ainda não tive a oportunidade de conversar com eles, então, acho que vai ser muito proveitoso. Vou pedir para você se apresentar, certo? Agora mesmo eu retorno para a gente conversar. Perfeito. Tem 20 minutos, por favor. Tá ótimo. Boa noite a todos. Eu sou servidora pública, atualmente, servidora pública federal. Eu sou formada em ciência da computação e também tenho várias atividades paralelas, então, hoje eu atuo também como terapeuta integrativa. Estou também, nesse meu momento, escritora, graças ao Alexandre. Sou dançarina, danço a dança do ventre, a dança tribal fusion também. Já fui parte de companhia de dança, já participei de competições. Felizmente tenho medalhas aqui em casa, tanto individual quanto em grupo. E também sou modelo inclusiva. E, além da minha deficiência, eu também tenho uma doença rara, né, que é a epidermólise bolhosa, também conhecida por EB, e que, embora ela tenha vários tipos e subtipos, ela é uma doença que é muito importante o apoio da área de assistência social, porque ela é uma doença que é cara e que as pessoas precisam ter essa informação de que é necessário, que elas têm direito ao acesso, né, que o SUS fornece, o acesso a medicações, a curativos, a tudo que nós necessitamos, os suplementos alimentares. Então, é algo muito importante a gente ter esse apoio do pessoal do serviço social, da assistência social, para que possa estar orientando também as nossas famílias. Então, eu tô sempre aí na militância, tanto das pessoas com deficiência, quanto das pessoas com doenças raras. E, em virtude disso, desse contato com esses dois públicos, eu acabei me tornando palestrante há muitos anos atrás. Eu já era professora, então fazer essa transição de professora para palestrante foi algo bem tranquilo, para poder estar passando informações para todos os públicos, tanto para o público leigo, quanto para o público de profissionais de saúde, de futuros profissionais de saúde, com relação a essas questões da deficiência, da doença rara, especificamente da minha doença rara. E participar de Lacunas, para mim, foi algo incrível. Está sendo algo incrível, porque tem poucos meses que a gente lançou Lacunas 2, então ainda estamos no processo. E o que foi mais importante para mim é que eu escrevo desde muito pequena. Eu brinco que eu nem sabia escrever direito e eu já era escritora. Com 4 anos eu tenho a lembrança nítida que eu peguei um papel de rascunho, um lápis ou uma caneta, não sei, levei para minha mãe e falei assim: mãe, escreve para mim. Aí ela escreveu o quê, minha filha? Não, eu vou te dizer. E ali saiu o meu primeiro poema, que infelizmente se perdeu, né? Coisas em folhas soltas são mais complicadas. E a partir daí eu comecei a escrever bastante coisa, desde a infância, adolescência, como jovem adulta, escrevi muito.
mas eu nunca tive o devido apoio, eu nunca tive o devido incentivo para ser escritora, e isso foi muito frustrante, porque quando eu mostrava os meus textos costumavam ser uma forma de desabafo, porque quando você é uma pessoa com deficiência e uma pessoa com doença rara, eu tenho 38 anos, nasci na década de 80, então ainda era uma época em que as pessoas com deficiência, nem se falava o termo pessoa com deficiência, né? As pessoas com deficiência eram totalmente invisibilizadas, e nem se falava sobre isso. Eu fui ter consciência de que eu era uma pessoa com deficiência quando eu entrei na universidade, porque não se falava sobre isso. Na década de 80, na década de 90, não se falava sobre esse assunto. E eu cresci sabendo que eu era diferente, e ok, eu tinha consciência de que eu tinha uma doença rara, isso eu tinha plena consciência. Até a adolescência eu não conheci ninguém com a minha doença, embora eu soubesse que em algum lugar existiam pessoas, no exterior existiam pessoas, mas eu não conhecia ninguém que fosse como eu. E eu só fui ter realmente consciência de que eu era uma pessoa com deficiência já na universidade. Estudando na Universidade de Brasília, na UNB, que eu tive a oportunidade de ser convidada a participar do... Hoje em dia, eu não sei se eles já mudaram a nomenclatura do programa, eu espero que sim, mas na época era um programa de apoio às pessoas com necessidades especiais, né? E que a gente sabe que esse termo já caiu em desuso, né? Hoje em dia, a gente utiliza o termo pessoa com deficiência, porque a pessoa vem em primeiro lugar, né? E quando eu fui convidada para participar do programa, eu falei, gente, o que tem a ver isso aqui? Não tenho necessidade especial, não, e tal. E no segundo semestre de faculdade que me surgiu uma questão com relação à alimentação, e aí eu falei, gente, não tinha aquele povo lá que queria ajudar? Então deixa eu ir lá ver se esse povo consegue me ajudar. E aí que eu fui conhecer outras pessoas com deficiência, fui tomar conhecimento de que eu realmente era uma pessoa com deficiência, entender como se inseria essa questão da deficiência, né, no mundo, Brasil e tudo isso, e conheci pessoas maravilhosas que estudaram na mesma época do que eu, como o Alexandre. Então, a gente se conheceu por meio desse programa da UNB, e a gente manteve contato ali por Facebook, pelas redes sociais, e ficamos muito tempo sem nos falar, até que, por uma questão aí do destino, a gente acabou se falando, e aí trocamos WhatsApp, e aquela coisa, e aí logo depois que a gente conversou o que tinha que ser conversado, o Alexandre me falou, Ana, ele já tinha lançado um livro solo, e ele me fala assim, Ana, eu tô com um projeto aqui, tô querendo lançar um livro com autores, pessoas com deficiência, o que você acha? Eu falei, acho a ideia legal, acho muito interessante, porque eu, pelo menos até onde eu sei, eu não conheço nada do tipo. E ele foi a primeira pessoa que virou para mim, sem nem ter lido nenhum desses escritos meus que eu tinha guardado, que eu tenho guardados em, né, alguns os originais em uma pastinha, muitos eu digitei no computador. E aí, do nada, ele virou para mim e falou, e você quer participar? Então, foi a primeira vez que alguém, mesmo não tendo lido meu material, me deu crédito para que eu pudesse publicar, para que eu pudesse colocar esses escritos para o mundo, porque eu achava que ninguém ia se interessar por eles, porque as poucas pessoas às quais eu já tinha mostrado alguma coisa não se identificaram com eles, e é algo muito interessante que eu até comento um pouco sobre isso em um dos textos que está em Lacunas 2, que a gente usa máscaras.
E agora a gente está usando máscaras físicas, né? Quando a gente precisa sair de casa, mas o tempo inteiro nós usamos máscaras sociais. Dependendo do local onde estamos, nós somos pessoas completamente diferentes. E uma coisa, assim, que sempre foi muito importante para mim é que as pessoas não precisam estar vendo que eu tô com raiva, que eu tô triste, que eu tô com dor. As pessoas, em geral, não precisam ficar vendo eu reclamando das coisas, não precisam disso. E então eu sou muito conhecida por ser aquela pessoa alegre, ser aquela pessoa alto astral, que às vezes as pessoas até falam para mim assim, Ana, a gente nunca te vê chateada, a gente nunca te vê com raiva, mas sim, todos nós temos os nossos momentos de tristeza, os nossos momentos de raiva, mas não necessariamente eu tenho que compartilhar com pessoas que não têm nada a ver com a minha raiva ou com a minha tristeza. Eu vou compartilhar com pessoas que realmente, de alguma forma, possam colaborar para a solução daquilo, né? Então, eu vou desabafar com pessoas que são pertinentes, vou desabafar com um profissional de saúde, com um psicólogo, com as pessoas que estão ali próximas do meu convívio, que, de alguma forma, podem buscar me ajudar. E aí as pessoas, elas tinham essa questão de se assustar um pouco com os meus textos, porque nos meus textos elas viam um pouquinho do meu lado mais sombrio, né? Principalmente nessa fase de adolescência, de jovem adulta, essa questão de se entender mesmo enquanto pessoa numa sociedade que discrimina as pessoas com deficiência, algumas vezes de maneira explícita, outras vezes de maneira implícita, como o Alexandre comentou, né? Uma das maneiras mais implícitas que existe, que às vezes é até muito explícita, para falar a verdade, é essa coisa da gente não ter voz, de você chegar num local, até mesmo se você vai num serviço de saúde, num posto de saúde, se eu estou acompanhado de outra pessoa, as pessoas começam a conversar com a outra pessoa, ao invés de conversar comigo. Começam a dar informação, você vai para a sala tal ali, e não dá informação para mim, que sou a paciente naquele ambiente. Dá uma informação para o meu acompanhante, como se a minha deficiência física implicasse em uma deficiência intelectual que eu não fosse capaz de compreender instruções básicas, sabe? Então, é uma forma de preconceito, de capacitismo. Eu não sei se vocês conhecem o termo capacitismo, porque é um termo realmente novo, que é o preconceito que existe contra as pessoas com deficiência. Né? E por que capacitismo? Porque coloca-se a pessoa com deficiência numa posição de incapacidade. Então, ela sempre é julgada como incapaz. Se não tiver uma outra pessoa fazendo coisas por ela, ela é julgada como incapaz de fazer coisas sozinha. Eu falo para as pessoas que eu moro sozinha no meu apartamento há 8 anos, tem pessoas que viram e falam, mas como é que sua família deixou você fazer isso? Eu falei, eu que decidi fazer isso, a minha família não tem nada a ver com isso, isso é uma decisão minha. Então, eu quero a minha independência, eu quero ter a minha vida autônoma. E pronto. E as pessoas acham que as pessoas com deficiência, elas sempre têm que estar acompanhadas de alguém, sempre tem que ter ali alguém que seja o tutor, né? Que seja a mãe, o pai, a esposa, o marido, o filho, sempre tem que ter alguém, né? A pessoa, ela não pode ser autônoma. Infelizmente, essa é a visão de boa parte da sociedade. E eu acho que vocês, como estudantes dessa área de assistência social, vocês têm um papel importantíssimo em orientar as famílias quanto a isso. Porque tudo isso começa no núcleo familiar. As pessoas com deficiência, elas não são estimuladas pela própria família a terem autonomia. E se ninguém de fora vira para essas famílias e diz para elas que sim, o seu filho precisa ter autonomia,
aí a gente continua perpetuando essa mesma questão, porque a gente cria pessoas dependentes, porque a gente não deu autonomia para essas pessoas, e essas pessoas, elas são anuladas pelos seus familiares e continuam sendo totalmente dependentes. Então, esse local de fala que Lacunas traz é um local de fala muito importante, muito pertinente, e que, inclusive, principalmente, eu vejo no caso das pessoas surdas, porque muitas vezes as pessoas surdas, no mundo de nós, ouvintes e falantes, né? Não que todas as pessoas surdas não sejam falantes, mas tem aquelas que não aprenderam a falar por não terem ouvido o suficiente para aprender a falar, elas acabam nesse local de que elas precisam ter sempre ali alguém como intérprete para poder falar por elas. Então, os livros são essa oportunidade de trazer esse espaço em que nós nos colocamos como pessoas. E o mais importante, a deficiência é uma característica em comum que nos une, mas não é o que nos define. Então, são textos, são poesias, são crônicas, são textos acadêmicos, são contos que falam ou não sobre deficiência. Porque, sim, em alguns momentos a gente precisa falar sobre deficiência, mas é uma opção de cada pessoa. Tem pessoas que optam por defender essa bandeira e tem pessoas que optam por não defender essa bandeira, e não defender não quer dizer que ela é contra, ela simplesmente está ali numa posição de neutralidade e está tudo certo, não há nada de errado com isso. Cada um tem as suas escolhas. Mas esse espaço de fala, de poder nos colocar como pessoas que falamos sobre diversos assuntos, é muito importante, porque outra coisa que acontece muito é isso, é você ser resumido à sua deficiência, no meu caso, ser resumido à doença rara que eu tenho, e como se você só pudesse falar sobre esses assuntos, como se você não tivesse conhecimento, não pudesse ter conhecimento em outros assuntos. Tanto que, muitas vezes, por toda essa questão da militância que eu tenho e do quanto eu me tornei estudiosa da minha própria doença, muitas vezes as pessoas perguntam, você é da área de saúde? Você é enfermeira? Você tem formação na área de saúde? Não. E não preciso ter. A minha formação é em ciência da computação. E está tudo certo. Eu sou uma geminiana que eu vou ali atravessando as mais diversas áreas, e de acordo com os meus interesses, com as minhas vontades. Então, tem que se dar essa autonomia para as pessoas com deficiência poderem escolher. Elas têm que ter o direito de escolha e que seja lhes mostrado os caminhos, que seja lhe mostrado os caminhos das políticas públicas. Eu não seria servidora pública hoje se eu não tivesse participado daquele programa de pessoas com deficiência lá na UNB, para que na convivência com outros colegas eu aprendesse que existiam cotas para as pessoas com deficiência em concursos públicos. E eu consegui perceber que seria uma boa oportunidade de eu ter uma inserção no mercado de trabalho sem passar pela questão da discriminação, porque lá eles só avaliariam a minha capacidade de trabalhar. E eles não poderiam deixar de me contratar pelo fato de eu ter uma deficiência, pelo fato de eu ter uma doença rara. Então sim, tudo isso passa por políticas públicas, né? Embora eu seja uma pessoa que eu tenha plano de saúde, em algumas situações eu preciso utilizá-lo sim, principalmente para toda essa parte de exames, que a gente sabe que pelo SUS é muito complicado, muito demorado, mas o meu acompanhamento praticamente todo é feito no hospital universitário, com os profissionais do hospital universitário.
Por quê? Porque eles são professores que têm interesse em estudar coisas diferentes, pessoas diferentes. Eles têm interesse em estudar essa diversidade para poder passar essa diversidade para os alunos. Então, sim, eu sou uma usuária de diversas políticas públicas que temos aí e que são importantíssimas para a nossa inclusão na sociedade. Eu não sei como é que está meu tempo, professora. Não sei se temos perguntas aí do pessoal, se você quer fazer alguma pergunta. Estou à disposição. Bem, já que a professora Luciana ainda não voltou, Olá. Oi. Mas pode continuar, por favor. Não, é porque eu acho que seria interessante, de repente, trazer alguma colocação sua ou colocações que estão vindo do pessoal, né? E eu vou aproveitar para dizer que eu ainda tenho umas poucas oportunidades de Lacunas 1, tá, gente? Então, o Alexandre falou que ele já não tem mais, ele só tem o exemplar dele, né? Eu ainda tenho umas poucas unidades. Então, para quem quiser conhecer Lacunas 1 também, é só entrar em contato pelas redes sociais, que a gente conversa sobre isso. Ana Carolina, eu fiquei emocionada com a sua fala, assim, com a sua história, e Ana, você consegue ter uma oratória, né, uma didática, uma forma de tocar nossos corações, assim, né? Obrigada. Então, muito obrigada aí por compartilhar essa riqueza, essa história de vida linda, né, essa experiência que você tem, e o pessoal também, né, trazendo essa questão da sua história de vida, da sua riqueza de compartilhar. E eu queria saber como vocês estão financiando o livro, né? Como que vocês se organizaram para isso? Certo. Foi tudo financiamento próprio, né? Na verdade, a gente cada um juntou da sua maneira os recursos próprios para poder financiar os exemplares, e a gente está usando a própria venda dos exemplares para cobrir esses gastos. Certo. Então, por isso é muito importante, né? Principalmente nesse momento que a gente está só no virtual, porque pelo menos uma coisa que eu observei comigo é que quando a gente consegue, no corpo a corpo ali, você encontra com a pessoa, você conversa, você mostra o livro, é muito mais fácil a pessoa se interessar pela obra. E muitas vezes no virtual a gente não consegue passar toda essa emoção, todo esse intuito inclusivo que traz esse projeto. Né? Sim. Então, gente, ajudem a divulgar o nosso trabalho para que ele chegue a mais pessoas e que a gente consiga cobrir esses gastos aí de Lacunas 2. Sim. Eu coloquei os seus contatos no chat para o pessoal conhecer melhor, te seguir, tá certo? Quero agradecer imensamente esse momento com você, tá? E eu vou ser uma que eu vou procurar, porque eu fiquei muito interessada nesse projeto e parabenizo. Que bom. Como é que nós estamos de tempo? Será que dá tempo de ler um trechinho, de ler algum texto? No máximo uns 5 minutinhos, tá? Perfeito, Por perfeito. favor. Não, eu vou trazer um texto que ele está em Lacunas 1, e que, embora eu já tenha lido trechos dele em outros momentos, eu acho que ele é muito pertinente a toda essa questão da causa da pessoa com deficiência, da pessoa com doenças raras, porque eu trago muitos estereótipos que são trazidos com relação a gente. Eu não sei se vai dar tempo de eu lê-lo todo, mas eu vou ler alguns trechinhos. E ele se chama Vencedora Sim, Guerreira Não, ou o Manifesto sobre os Rótulos. Eu sempre tive problemas com rótulos. Eu creio que isso ocorre porque quando se nasce com uma doença rara, crônica, ainda sem cura, e que gerou em seu corpo uma deficiência física, as pessoas te rotulam de muitas coisas. A maioria delas negativas.
Eu poderia discorrer páginas e páginas sobre o capacitismo, que, em termos práticos, é a crença social de que o indivíduo com deficiência é incompleto, diferente e menos apto para exercer qualquer função ou gerir a sua própria vida. É a forma como pessoas com deficiência são tratadas como incapazes. Incapazes de trabalhar, de estudar, de se divertir, de se amar, de ter relações sexuais, etc. Aproximando as pessoas com deficiência a outras discriminações sociais, como o sexismo, o racismo ou a homofobia. O grande problema desse tipo de preconceito é ele ser quase imperceptível, pois muitas vezes ele vem disfarçado de caridade e de boas intenções, ou de falas e ditos populares já enraizados na sociedade. Mas esse não é o objetivo principal desse texto. Por muitos anos, eu ouvi as pessoas me chamarem de exemplo, em especial colegas de trabalho. Eu confesso que eu não conseguia entender, pois eu só estava tentando viver a mesma vida normal, mediana, que a maioria deles. E principalmente quando eu tive depressão, há 10 anos atrás, a palavra exemplo me doía tanto, mas tanto, que quando alguém me chamava assim, eu pensava com os meus botões. Exemplo? Eu não sou exemplo de porcaria nenhuma. Dependendo do grau de intimidade que eu tinha com a pessoa, eu falava em voz alta mesmo. E talvez a palavra exemplo me doesse tanto porque eu só conseguia enxergar o significado, tudo o que pode ou deve servir para modelo ou para ser imitado. Depois que eu fiz as pazes comigo mesma, eu passei a entender que exemplo também pode significar qualquer acontecimento que serve como lição de vida. E eu entendi que eu não deveria buscar uma vida normal, mas sim uma vida incrível e surpreendente. E o restante desse texto é só para quem adquirir lá com o Zoom. Deixou a gente com gostinho de quero mais. Sim, eu adoro deixar o pessoal com gostinho de quero mais. Ficou. Olha, e são coisas da alma, né? Assim, da experiência que você compartilha. É um dom, assim, né? Uma pergunta que eu acho que você vai poder aí colaborar muito. É a Edilene Jardim. Ela falou que ela gosta muito de escrever, Ana Carolina, e ela quer uma dica para como ela pode iniciar, né? Qual dica você dá para começar a escrever? Eu acho que a dica principal para começar a escrever é pegar um papel, pegar uma caneta e escrever. Escrever à mão mesmo. Porque hoje em dia, com essa coisa da tecnologia, querer escrever já no computador direto, não. Quando a gente escreve no papel, a nossa alma, ela flui melhor. Então, a não ser que, claro, você vai escrever algo grande, né, um TCC, por exemplo, uma coisa assim, aí, claro, a gente já vai direto para o computador, para a gente não perder ali tanto tempo. Mas se é para escrever textos literários, contos, poesias, eu vejo que o papel é a melhor coisa, porque a gente deixa a ideia fluir, a gente entra num estado de fluxo, ou de flow, como o pessoal diz em inglês, né? E parece que a ideia flui ali um pouco melhor. E você vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Depois você lê aquilo e às vezes até fala, nossa, fui eu que escrevi mesmo. Então, para poemas, esse tipo de coisa, eu gosto muito de usar essa técnica. Tá certo. Ana Carolina, foi um prazer. Espero que você volte outras vezes, né, em outras oportunidades. Muito obrigada, é um prazer te conhecer também, certo? Então, e sucesso com os livros e com as outras obras que irão vir também. Sim, com certeza. Agora eu estou no meu momento pós-aniversário, que eu completei
38 anos agora, dia 31 de maio, então, segundo alguns conhecimentos que eu tenho, após o aniversário a gente tem 52 dias ali para se iniciar grandes projetos, para dar aquele pontapé inicial em grandes projetos. E um dos projetos que eu tenho, e que na verdade eu já comecei, mas por conta da correria do trabalho tive que parar um pouco, é escrever um livro solo, que vai ter um pouquinho de coisas biográficas também, porque tudo que a gente escreve de alguma forma tem conteúdo biográfico, mas mostrar como isso transformou a minha vida e de repente pode estar transformando a vida de outras pessoas. Então, se tudo der certo, para começo de 2022 aí, primeiro semestre de 2022, eu espero estar com essa obra pronta. A gente deseja a realização e o sucesso dessa obra. Que assim muito obrigada. seja.